Sobre o pequeno ponto B, nous allons parler sur les non-admis. vamos falar sobre Les non-admis dans le sacerdócio. o não chamado no sacerdócio. Sous petit point C, E sobre o pequeno ponto C, nous allons parler sur les infiltrés dans le sacerdócio. vamos falar sobre os infiltrados no sacerdócio. Et le dernier sous-point, E o último sobre o ponto, le sous-petit point D, o sobre o pequeno ponto D, nous allons parler sur la cupidité et le fait étranger dans le sacerdócio. vamos falar sobre a cupididade e o fogo estrangeiro dentro do sacerdócio. Et enfin, c'est la conclusion. E no fim é a conclusão. Et ce que je peux vous demander, E o que eu posso vos pedir, et veuillez me prêter vos oreilles pendant quelques temps. vou pedir que me emprestem vossas orelhas em um pequeno tempo. Est-ce que nous sommes là? Será que estamos aqui? Merci beaucoup. Muito obrigado. Première partie, Primeira parte, l'introductive aux définitions du mot. a introdução de definição da palavra. Chers ministres de la parole de Dieu, Caros ministros da palavra de Deus, chers servantes et serviteurs du Seigneur, caros servos e servas do Senhor, les co-héritiers de Christ qui sont ici, o coerdeiro de Cristo que cá estão, l'Éternel Dieu créateur, o Senhor Deus Criador, il a créé l'homme avec un plan divin Ele criou o homem com seu plano divino pour que l'homme puisse cheminer par rapport au plan souverain. para que o homem possa viver consoante o plano soberano. Mais il est arrivé Mas que aconteceu le créateur de l'être humain que o Criador do ser humano puisse penser possa pensar d'une manière qui ne pouvait pas être légale. de uma maneira que não poderia ser legal. Lorsque Dieu a vu Quando Deus viu le pensée de l'homme qui penchait toujours au mal tous les jours, o pensar do homem que caía sempre no mal, sempre, Dieu lui-même Deus ele próprio s'est repenti d'avoir créé l'homme. se arrependeu de ter criado o homem. Quelque chose impossible. Alguma coisa impossível. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Ele se arrependeu de ter criado o homem. Dans d'autres traductions encore, Em numa outra tradição mais, il est dit Dieu regretta d'avoir créé ele l'homme. diz que Deus lamentou de ser criado o homem. Tout celui qui a le regret sur un fait quelconque, Toda pessoa que se arrepende por alguma cela coisa, veut dire qu'il s'est fait condamner pour l'acte. quer dizer, ele se faz condenar pelo ato. Et Dieu va dire, E Deus vai dizer, l'homme n'est que chair. o homem é só a carne. Et ce jour E naquele dia, sera que de 120 ans. será simplesmente 120 anos. Genèse chapitre 6, Gênesis capítulo 6, le verset 3 jusqu'au verset 6. no versículo 3 até versículo 6. C'est là où se situe notre introductif dans le syllabus. É lá onde se introduz a nossa introdução no fascículo. Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse regretter? O que fez para que Deus possa lamentar? C'est les pensées de l'homme qui a embrassé tous les jours le mal. É o pensar do homem que abragiu todos os dias o mal. Au lieu que les pensées de l'homme puissent embrasser le bien, Em vez que o pensamento do homem poderia abranger o bem, mais les pensées de l'homme embrassaient que le mal. mas o pensar do homem foi abraçar o mal. Et à chaque fois que l'homme E a cada vez que o homem est en train de penser négativement, está a pensar negativamente, contrairement à la parole de Dieu, ao contrariamente da palavra de Deus, c'est un regret pour le Créateur. é um arrependimento pelo Senhor Et Criador. plus grave encore, E mais grave ainda, les personnes mises à part a pessoa que foi colocado a par pour le service sacré, para o serviço sagrado ils sont condamnés à honorer et à respecter les normes divines. são condenados a honrar e respeitar as normas divinas. Mais Dieu constate, Mas Deus constatou parmi ces ouais, no meio dos leurs ungidos, pensées o seu sont pensar toujours penchées au mal. estão
mal. Celui qui devait redresser le peuple. Aquele que tinha que endireitar o povo. Mais lui-même excite le peuple à faire le mal. Mas ele próprio está a excitar o povo a fazer o mal. Parce que ma vie Porque a minha vida n'est pas un exemple à suivre. não é um exemplo a Parce que seguir. ta vie Porque a sua n'est vida pas un exemple à não é suivre. um exemplo a seguir. Et l'église qui nous observe, E a igreja que está nos observar, ils savent que nous sommes le ministre de la parole. eles sabem que somos o ministro da Mais palavra. les opposants du plan du gouvernement. Mas os oponentes do plano de governamental. Ok. C'est une chose choquante. Mas é uma coisa chocante. Point 1. Ponto 1. Parce que je saute la généralité. Porque vou pular a generalidade. L'humiliabilité de la parole de Dieu. A imiliabilidade da palavra de Deus. Par l'humiliabilité de la parole de Dieu, Pela imiliabilidade da palavra de Deus, nous allons parler sur les deux points capitaux. nós vamos falar sobre 2 pontos capital. Et tous ces deux points E todos os 2 pontos font partie d'un texte clé. fazem parte do texto-chave. Hébreux chapitre 6, Hebreu capítulo 6, le verset 6 à 12, pardon. do versículo 6 a 12. Non, 12 à 17. 12 à 17. 12 a 17. J'aimerais que nous puissions lire ça attentivement. Eu vou preferir que possamos ler atentivamente. Et je vous ai déjà dit que peut-être je peux vous choquer. E eu já vos disse, talvez eu possa vos chocar também. Mais je crois que je vais vous choquer. Mas eu creio que vou vos chocar. Voilà pourquoi je demande déjà pardon. Razão pela qual eu peço-vos perdão. Vous m'avez déjà pardonné. Vocês já me perdoaram. Vous m'avez déjà pardonné. Vocês já me perdoaram. Merci. Muito obrigado. Si vous refusez de me pardonner, Se vocês negarem de me perdoar, votre Père qui est dans les cieux o vosso Pai que está ne nos vous céus pardonnera pas aussi. também não vai vos perdoar. Parce que le pardon est réciproque Porque o perdão é recíproco. et c'est conditionnel aussi. E é condicional também. Si vous pardonnez à Se vos você prochains, perdonar os votre próximos, Père céleste vous pardonnera também aussi. o vosso Pai Celestial vai vos En perdoar. d'autres termes, si vous ne pardonnez pas aussi à vos Outro prochains, termo, se vocês não perdoar o votre outro, Père céleste ne vous pardonnera pas também aussi. o Pai Celestial não vai vos perdoar. Et voilà pourquoi moi, j'ai déjà présenté mes excuses. Razão pela qual eu já apresentei as minhas desculpas. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte: En sorte que enfim que vous ne vous relâchez point não, vocês não podem se largar et que vous imitiez ceux qui, par la foi Oh. et la persévérance, o que vocês imitam pela fé e na perseverança, héritent des promesses. que herdam as promessas. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, Quando Deus fez a promessa no Abraão ne pouvant jurer par un plus grand que lui, e jurou pelo que havia maior do que ele mesmo, il jura par lui-même Deus jurou pelo seu próprio nome et dit, e disse ao Abraão: certainement, certamente je te bénirai eu te abençoarei et je te multiplierai, et je multiplierai ta postérité. e eu irei multiplicar a sua posteridade. C'est ainsi qu'Abraham, E assim que Abraão, ayant persévéré, obtient le fait de la promesse. que perseverou tendo o efeito da promessa, Ça, j'ai aimé l'effet de la promesse. tendo o efeito da promessa. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand Quando alguns homens juram pela pessoa que é mais grande qu'eux. que eles, Et le serment est une garantie qui met fin à toutes les différends. e a sermão é uma garantia que coloca o fim em todos os juramentos. C'est pourquoi Dieu, Por isso Deus disse, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse queria mostrar com toda evidência nos herdeiros da promessa l'imitabilité de sa résolution, a imitação da sua resolução, intervient par un serment. intervindo por juramento. Verset 18. Versículo 18. Afin que,
Enfim que, par deux choses immuables, pelas duas coisas inesquecíveis, dans lesquelles pela qual il est impossible que Dieu mente, é impossível que Deus minta, nous trouvions un puissant encouragement, encontramos poder de encorajamento, nous dont le seul refuge a été de saisir l'expérience qui nous a été proposée. nos dá o único refúgio que nos dá a esperança naquilo que nos foi dado. C'est ce qui m'a plus excité. É isto que me excitou mais. Or, dans la Bible, Enfim, na Bíblia, nous avons toute une disposition d'écrit. nós temos toda a disponibilização escrita. La Bible que nous voyons, A Bíblia que nós vimos, la Bible que nous lisons, a Bíblia que nós lemos, la Bible que nous jouons avec a ça, Bíblia que nós lemos, jogamos com ele. cela a des dispositions déjà arrêtées. Isso já tem disponibilidade, se já foi colocada. Et personne ne peut changer ces dispositions. E ninguém pode mudar esta disponibilização. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado ao Senhor, j'arrive là où je vous ai dit que je peux vous choquer. eu chego onde eu havia dito que eu vou vos chocar. En lisant la Bible, Ao lendo a j'ai Bíblia, compris eu entendi que dans la Bible, que na Bíblia Dieu peut changer. Deus pode mudar. Est-ce que vous êtes là? Amém. Mais le sous-thème, Mas no sobretema, par rapport aux définitions d'abord, consoante a definição ainda, lorsque nous parlons de méthode, quando nós falamos de método, la méthode est tirée du terme latin método é tirado do termo latim, methodus, é métodos, qui est le dérivé que provém du mot ieta en grec de palavra ieta em et grego, au sec en grec, ou em sed em grego, qui se traduit en français que se traduz em francês par la manière de penser. pela maneira de pensar. Donc toute méthode Todos os a métodos pour base que têm por base la pensée. o pensar, Or, la pensée de l'homme, ou o pensar do homem, c'est ce qui voyait toujours le mal. é o que veja sempre o mal. Et c'est ce que Dieu a codé dans le livre de Genèse 6. É o que Deus condenou no livro de Gênesis 6. Dieu a défini la pensée de l'homme était toujours mauvaise. Deus definiu o pensar do homem em sempre mal. Donc, toute méthode des hommes Quer dizer, todos os métodos dos sont homens liés aux mauvaises pratiques. estão ligados em más práticas. Et c'est ce qui fait l'opposition à Dieu. É isto que faz a oposição em Deus. Et la méthode aussi, E o método também, par le terme au soc, pelo termo osoka, cela est traduit en français isto é traduzido em comme francês l'habitude d'être. como hábito de ser. Et une chose choquante, Ou uma coisa chocante, la conception mauvaise des pensées de l'homme a concepção negativa do pensar est do homem devenue une coutume aujourd'hui dans l'église. tornou uma tradição hoje na igreja. C'est ce que les hommes de Dieu commencent à imiter É o que os homens de Deus estão a et à imitar pratiquer dans e l'église. a praticar na igreja. Au lieu d'imiter la sanctification, Em vez de imitar a santificação, ils se rendent compte eles se rendem dans la conta sanctification, que na santificação il n'y a pas l'argent, não há dinheiro, il n'y a pas le não développement há financier et desenvolvimento matériel. financeiro material. Si tu es saint, Se tu tu tentares, mourras pauvre. você morrerá Mais pobre. avec des méthodes, Mas com métodos, je vais oindre la femme dans la partie intime, eu vou ungir a mulher na parte en íntima, conditionnant un droit, condicionado j'aurai direito l'argent. de ter Je dinheiro. vais fabriquer des bouteilles d'eau Eu vou fabricar garrafas pour de vendre água à l'église. para vender na igreja. Je vais chercher des petites bouteilles Eu vou procurar pequenas pour commencer à garrafas vendre l'huile dans l'église. para começar a vender azeite na igreja. C'est là où le profit se trouve. É lá onde o proveito se C'est bien encontra. que tu gagnes Você não Financièrement. ganha financeiramente, matériellement. materialmente. Mais la Bible dit Mas a Bíblia à quoi diz sert à un homme ao que serve a de homem gagner tous ces biens de de ce ganhar monde, todo o bem mais si deste à la mundo, fin, mas se no il fim perd son âme. ele perde a sua alma. Avance, papai. Vaut mieux pour moi Mas vale por mim
être jugé pauvre ser julgado pobre par la société humaine. pela sociedade humana, Mais devant mon Dieu, mas diante do meu Deus, je suis le fort riche. eu sou rico. Mon travail O meu trabalho, lié au ministère ligado ao n'est ministério, pas compté par les hommes. não é contado pelos Parce que homens. celui qui m'a établi, Porque aquele que me ce estabeleceu n'était pas mon père physique. não foi meu pai Ce físico, n'était pas ma mère physique. não foi minha mãe Ce física, n'était pas le choix des não hommes. foi a escolha Mais dos je homens, suis établi par le Seigneur. mas eu sou estabelecido pelo Senhor. Celui à qui je vais rendre compte, Eu digo aquele que eu vou ce render n'est pas conta, vous. não foram vocês. Je vais rendre compte Eu renderei à celui conta qui m'a établi. naquele que me estabeleceu. Critiquez-moi. Critica-me, Appelez-moi pauvre. chama-me pobre, Malheureux. maloroso J'accepte nesta parce terra, que je sais porque eu que ce sei n'est pas à vous que não é a que je vocês vais me donner le rapport. que eu vou dar o Mais je relatório. connais la personne qui m'a enrôlé. Eu conheço a pessoa C'est que me à lui honrou. que je vais rendre le rapport. É ele que eu darei o relatório. Le jugement des hommes O julgamento dos est homens contraire au jugement de Dieu. é o contrário do Sua julgamento de bem, Deus. Seja abençoado, meu filho. Et ce que les gens cherchent, O que os homens procuram c'est avoir la qualification par le jugement des hommes, é de ter a qualificação pelo julgamento dos homens, au lieu de chercher la qualification par le jugement de Dieu. em vez de procurar a qualificação pelo julgamento de Deus. Quem colocou-me que é para mim se furar? Estamos na conferência. Est-ce que vous êtes là? Será que estão ali? Lorsqu'on parle de l'homme, Quando se fala do homem, l'homme est tiré du terme grec anthropos, homem é tirado do termo grego anthropos, qui veut dire tout simplement en français que quer dizer simplesmente em português l'être humain caractérisé de trichotomie et de dichotomie d'après la science. ser humano caracterizado de tricotomia ou de dicotomia segundo os homens. Cela veut dire quoi? Quer dizer o que é? C'est un être humain, Era um ser humano, mais composé de trois parties différentes. mas composto em três partes diferentes. D'après la science théologique Segundo a ciência teológica de l'autre courant. ou outros correntes. Là, il parle E ele lá la fala chair, a carne, l'âme et l'esprit. alma e o espírito. Mais par la science théologique Mas pela ciência de teológica l'autre courant aussi, e também do et corrente présente la dichotomie. é apresentado em dicotomia. Ils disent clairement Ele diz claramente que l'homme que o homem est composé é composto de la chair da carne et de l'âme. e de alma. On ne parle pas de l'esprit. Não se fala do Mais je espírito. ne suis pas dans ce courant théologique. Eu não estou neste corrente Parce que nous teológico. ne sommes pas dans le cours Nós não estamos no de curso l'anthropologie. da Mais nous antropologia, sommes dans une conférence mas estamos d'excellence. numa conferência Et qualifié bien 100% pour Jésus-Christ. qualificado bem 100% por Jesus. Est-ce que vous êtes là? Será que estão ali? Alors, l'immuabilité Agora, a Ou limitabilidade d'abord. imitabilidade ainda est tirée é puxado du mot immuable do termo humilhável, qui est le dérivé du verbe immuabiliser. que é puxado do verbo imviabilizar. Et immuabiliser veut dire Imviabilizar quer dizer ce qu'on ne peut pas changer, o que nós não podemos ce mudar, qui reste intact. o que permanece Cela ne intacto. varie pas. Isso não varia. Et il y a un mot qui suit Há termo que segue la parole. a palavra. Je ne vais pas entrer dans les données étymologiques pour parler de la lei Eu não vou entrar no termo qui etimológico produit para falar 13 de la lei, verbes en français. que produz 3 verbos em francês. Donc, lorsque je parle de la parole, Quando eu falo da palavra, cela est sorti du verbe la lei. isso provém Mais do par termo la la lei, lei. nous avons 13 verbes en français. Mas em la lei nós temos 3 termos em português. Et quand tu es en train de lire un texte tenant compte de la parole, Quando tu está a ler texto tendo conta da palavra, il faut chercher le contexte concordant
Tens que procurar o contexto au concordante. verbe conjugué É o verbo pour conjugado dévoiler la pensée du contexte. para revelar o pensar do contexto. Mais d'une manière générale, Mas, de uma maneira geral, la parole de Dieu a palavra de Deus est une disposition é uma du disposição rassemblement des Écritures saintes. de reunião das Escrituras Santas. Et lorsque nous parlons de l'Écriture sainte, Ou quando nós falamos das Escrituras Santas, c'est une disposition des Écritures révélées, é uma disponibilização das Escrituras reveladas, inspirées de Dieu, inspirados de et Deus, cela est sacré. e isto é sagrado. Tout ce qui est sacré Tudo que é sagrado a deux volets. tem duas vertentes. Le volet de transmettre la A bénédiction vertente de transferir a bênção lorsque cela est respecté. quando isso é respeitado. Le deuxième volet, E segunda c'est vertente le volet de transmettre la malédiction é a vertente de transferir a lorsque cela n'est maldição pas respecté. quando isto não é Donc respeitado. tout prédicateur et enseignant de la parole, Para todo pregador e ensinador da palavra, quand tu es face à la Bible, se tu estás diante da tu dois faire Bíblia, beaucoup tu d'attention. tem que fazer muita atenção. Si tu les transmets mal, Se tu transfere mal, tu attires la malédiction. você expulsa a Si tu les maldição. transmets bien, Se tu está tu transferindo attires bem, la tu bénédiction. está puxando a bênção. Alors ne cherche pas à mettre tes pensées sur la parole inspirée. Não procura colocar o pensar sobre a palavra inspirada. Parce que ton inspiration Porque a sua inspiração n'ajoutera rien à l'inspiration de Dieu. não vai aumentar nada na inspiração Et de Deus. l'inspiration de l'homme E a inspiração do ne homem changera jamais l'inspiration de Dieu. não mudará a inspiração Mais de plutôt Deus. l'inspiration de Dieu Quer dizer, a inspiração de Deus changera toujours l'inspiration de mudará l'homme. sempre a inspiração do homem. Est-ce que nous sommes là? Será que estamos aí? Alors Dieu Enfim, Deus est tiré du terme hébraïque é puxado do termo que hebraico vous connaissez, elle, que conhecemos ele, qui est traduit en grec que é traduzido em grego par theos, pelo teros, traduit en latin par dei traduzido em latim como Dei, et en français par un être suprême. e em português por um ser superior. Donc Dieu, Quer dizer, Deus c'est un être suprême. é um ser superior. Aucune personne ne peut s'égaler. Nenhuma pessoa pode se igualar a ele. Alors l'apôtre Souna m'a cherché des problèmes O apóstolo Suna me procurou um problema pour me demander de vous parler sur l'immutabilité de la parole d'un être suprême. e me pediu para falar sobre a imitabilidade da palavra Moi do qui ser est un supremo. être humain, Eu que sou um ser humano, avec des pensées toujours pensées au mal. com o pensamento sempre no mal. Il m'a compliqué les choses. Ele me complicou as coisas. J'ai envie de laisser le micro et de fuir. Eu tenho até vontade de deixar o micro e fugir agora. Il a pris la grande larme dans le combat face à l'adversaire qui est plus fort. Não há o mais grande arma no combate diante do adversário que é mais Si ce n'est forte, pas d'abandonner. se não for abandonar. Est-ce que vous êtes là? Será que estão ali? Donc, bonjour, que la dit. Estão a me procurar a morte. Est-ce que vous êtes là? Será que estão ali? Pouvez-vous me permettre maintenant d'entrer dans mon sous-thème? Será que podem me permitir entrar no meu subtema? Ce qu'on ne peut pas changer O que nós não podemos mudar dans la parole de Dieu. na palavra de Deus. J'aimerais te dire, Eu vou te dizer, de Genèse à l'Apocalypse, se Gênesis Apocalipse, il y a des choses há coisas qu'on peut changer dans la parole de que Dieu. podemos mudar na palavra de Deus. À l'exception de deux choses. À exceção de duas On ne coisas changera jamais que dans la parole de Dieu. nunca iremos mudar na palavra de Deus. Avance, papai. L'homme de Dieu, tiens, Avisa. il y a un homme Por isso eu disse, la Seigneur dit pardon, bon, eu já pedi perdão, me perdoam. la joie peut déjà pardon. Também já recebi a vossa perdão. Donc, attends, na sumu qui n'a rien. Mesmo se eu pecar, Il a dit que le sumu n'est pas eu sei un que já me perdoaram há muito Et tempo. on a consommé, gars. Deixa só consumir.
Dans la parole de Dieu, Na palavra de Deus, nous avons la disposition de 9 mystères. temos a disponibilização de 9 mistérios. Dans la parole de Dieu, Na palavra de Deus, nous avons la disposition de 8 alliances. temos a disponibilização de 8 alianças. Dans la parole de Dieu, Na palavra de Deus, nous avons la disposition de 7 séries liées à la dispensation. temos a disponibilização de 7 células da Dans la dispensação. parole de Dieu, Na palavra de Deus, nous avons la loi. temos a lei, Nous avons l'histoire temos a des história nations da nação et de la nation e da d'Israël. nação de Dans Israel. la parole de Na Dieu, palavra de nous Deus, avons des promesses. temos as Dans la promessas. parole de Dieu, Na palavra de nous Deus, avons les serments. temos o sermão. Mais qu'est-ce qui ne peut pas être changé? O que não pode ser mudado? Il n'y a que deux. Só há duas. C'est tout ce que je viens de dire. Sobre tudo que eu acabei de Mais tout citar. le reste Mas todos os restos peut être changé podem ser par mudados sa souveraineté. pela sua Mais les soberania. deux là Mas as duas aí soumettent la souveraineté de Dieu. está sobre a Qui ne changera soberania. jamais. Nunca irá de mudar. Et c'est ce que l'Écriture dit. É o que as escrituras dizem. Aux épîtres que nous venons de lire, Hébreux 6. Nas epístolas que acabamos de ler de Hebreu capítulo 6. Au verset 18, No seu versículo 18, l'homme dit, o homem disse, par rapport aux deux choses, consoante as duas que Dieu coisas, ne peut pas que changer. Deus não pode mudar. S'il change, Sobre o il sera un menteur. ele será um Donc mentiroso. les deux choses, As duas coisas contre Dieu, que nosso pour ne Deus pas changer. que não pode Mais mudar. quelles sont ces deux choses? As quais são as duas coisas? L'homme, O homem diz, premièrement, primeiramente, les promesses. as promessas. Face à ces promesses, Diante de suas Dieu ne promessas, changera jamais. Deus não mudará. Deuxièmement, Segunda c'est coisa, par rapport au serment. é consoante o seu Face au juramento. serment, Diante aos Dieu ne juramentos, changera jamais. Deus nunca muda. Mais le reste, Mas o resto, tout cela dépend de la souveraineté de Dieu. tudo isto depende da soberania. La loi est venue de Dieu, A lei de Deus, mais Dieu peut changer la loi. Deus pode mudar a lei. Par rapport à sa souveraineté. Consoante a sua soberania. Voilà pourquoi, Razão pela en qual, lisant Nombre 12, lendo os número 12, la Bible relate a Bíblia relata le mal que Moïse avait fait. o mal que Moisés havia feito. Il était déjà un homme marié Ele já era um homem casado avec Séphora, com Séfora, la ou fille du Sípora, sacrificateur Jétro. é do filho desse sacrificador. Mais cet Jetro. homme hein, Mas este est homem tombé amoureux foi de la apaixonado femme éthiopienne. de filho de Pendant que Dieu Sópia. avait dit, Enquanto Deus tinha dito, vous ne pouvez pas vous associer aux femmes païennes. vocês não podem se associar com mulheres C'était la pagãs loi ou de estrangeiras. Era a lei de Deus. Mais Moïse l'a fait. Mas Moisés fez. Aaron et Myriam Arão e ont Miriam murmuré. murmuraram. Dieu qui avait vu, Deus que a viu, Moïse n'avait pas vu. Moisés não Dieu viu. avait attendu, Deus ouviu, Moïse n'avait pas attendu. Moisés não ouviu. Mais Aaron et Myriam Mas Arão e Miriam étaient si proches de foram Moïse. tão perto de Ils Moisés. murmuraient contre lui, Murmuravam contra sans ele, que Moïse puisse se rendre compte. sem que Moisés tomasse Mais conta. au ciel, Mas ao céu, c'est lui qui a institué la loi. aquele que colocou a Les lei voyait, via il les écoutait. e ouvia. Il va leur dire, Vai dizer, vous trois, vocês à três, la terre d'assignation. estão da Ils arrivent destinação. là-bas. Ele chamou-o ali. Au lieu que Dieu condamne un péché, Em vez que Deus condena o mais pecador, Dieu change la loi. mas Deus muda a Il lei. dit parmi vous, É disso no meio de vós, s'il y a une personne qui me crée, tem 1000 pessoas que me c'est creem. Moïse. É C'est lui Moisés. qui a pris la femme É éthiopienne. aquele que pegou a mulher Parmi etiopiana. vous, Parmi l'homme vocês, qui est fidèle, aquele que é c'est fiel Moïse. é Moisés. Oh, la loi Quer dizer, condamne. a lei condena. Et face à la loi, Mas diante il da n'y a que lei, le châtiment. é Mais a Dieu s'est morte. changé face à la Mas loi. Deus mudou diante da lei. Est-ce que vous êtes là? Será que estão ali? Est-ce que vous êtes là? Será que estão ali? Face à la loi, Diante da lei, Dieu Deus peut changer. pode mudar. Le même Dieu O mesmo Deus qui donna la loi que amou a sur lei, le respect du sabbat. que ele respeita do sábado. Jésus et ses disciples Jesus e seus discípulos n'obéissaient pas au principe de la loi du sabbat. não obedeciam no princípio da lei do Et on sábado. pose question à Jésus. E questionaram a Jesus. Dieu qui a dit le samedi, vous ne pouvez rien faire. Deus
Deus que colocou o sábado que não podemos fazer nada. Mais Jésus va leur dire, Mas Jesus lhe disse, entre les sabbats entre os et sábados celui qui a institué la loi, e aquele que colocou a lei, qui est le plus grand? quem é o mais grande? Ils ont dit celui qui a Eles institué. disseram aquele que colocou Oh, a lei. ils étaient devant le plus grand que la loi. Estavam diante mais L'homme forte que qui a a lei. institué la loi A pessoa que colocou a a la lei. possibilité de changer aussi la Na loi. possibilidade de mudar também a lei. Est-ce que vous êtes? Será que estão ali? Si tu me dis que la parole de Dieu ne change pas, je dis oui. Se você me dizer que a palavra de Deus Mais não je muda, eu vais digo sim. te demander dans quel Mas eu vou te pedir em que il y a que categoria. deux points Só temos 2 pontos que Dieu ne peut pas changer dans sa que parole. Deus não pode mudar. Les autres, Os cela demais, ne dépend pas de sa souveraineté. isso depende da sua soberania. Et voilà pourquoi E razão pela qual il y a des catégories de personnes, há categorias de pessoas, comme de Moïse. como Moisés. Tu ne peux pas les suivre. Você não pode me seguir. Ce sont des dangers ou dangers. São perigos em perigo. Lui sera justifié Ele será justificado. parce que Dieu fait grâce à qui il veut, Porque Deus faz graça a quem miséricorde quer. à qui il veut. Ele dá Tout cela misericórdia a quem dépend quer. de son vouloir, Tudo isto depende da lié à sa sua souveraineté. vontade, ligado na sua soberania. Alors moi, je ne peux pas suivre Agora, Moïse. eu não posso seguir Si Moisés. Moïse a été Se justifié, Moisés foi cela ne veut justificado, pas dire que moi aussi je serai não justifié. quer dizer que eu também serei justificado. Davi, Face au pain de proposition, diante de pão de proposição, déjà consacré à l'éternel, pessoas consagravam ao Senhor. réservé seulement au sacrificateur pour le mal. Isso reservado ao sacrificador para Mais lui qui comer. n'était pas un sacrificateur, Mas Davi, que não era um sacrificador, ni un lévite, e nem sequer um sacerdote, enfouilla son patron, fugindo do seu son bolso, Seigneur Saül. o seu senhor Il se Saul, trouva chez le sacrificateur ele se encontrou no sacerdote avec ses gens et la famille. com tanta fome. Il va demander à manger. Ele pediu de comer, Le serviteur va lui dire, disseram que nous avons que le Père déjà consacré à nós l'éternel. só temos os pães consagrados pelo Senhor. Mais prenez et mangez. Mas pegue e tome. Il a mangé, Ele comeu il n'a pas été frappé. e não foi batido. Il n'était pas un lévite, Mas não foi o il est un levita, sacrificateur. nem sequer um La sacerdote. loi est tombée A lei caiu face à la souveraineté. diante da soberania. Toi, tu n'es pas David. Tu não és o Davi. Est-ce que vous êtes là? Será que estão ali? Saul, O sol, qui n'était pas un sacrificateur, que não foi um sacrificado, il n'avait aucun droit também não tinha nenhum direito d'élever l'autel de pegar o et altar d'offrir à l'éternel. e de ofertar ao Senhor. Et il a vu les Philistins descendre. Ele viu os filisteus se Et le aproximar. peuple commençait à se O lever. povo começaram a... Il a précipité les choses. Ele respeitou as Il a élevé l'autel. Ele disse ao Il a offert à l'éternel. Ele disse ao Senhor. Samuel arrive O Samuel chegou pour les regarder. para se encontrar com Comme ele. tu as rejeté la parole de l'éternel, Como você negou a palavra do Senhor, l'éternel te rejette comme o loi. Senhor te rejeita como... Mais David arrive. Mas Davi chegou. Après avoir fait le dénombrement, Depois de contar, il a désobéi à la loi de Dieu. desobedeceu na lei de Deus. Au lieu que Dieu puisse le châtier, Em vez de Deus possa lhe castigar, Dieu commence à négocier avec David. Deus começou a negociar com Davi. Je te propose le prix. Eu te faço C'est à proposta. toi de choisir. É a ti de escolher. David regarde. Davi olhou. Moi, fuir mes ennemis. Eu, frente dos meus inimigos, Toute ma vie. toda a minha vida. Ça, jamais. Nada, nunca. L'épée dans ma maison. Mas na minha casa, Je vais perdre mes enfants. eu vou perder meus Ça, filhos. jamais. Também nunca. Tuer le peuple. Matar o povo. Ça, d'accord. Isso tudo de acordo. Seigneur, frappe le peuple. Mata, bate o povo. Mais qui a péché? Mas quem pecou? C'est David. É Davi. Et lorsque David commençait à plaider la cause à l'éternel, Quando Davi começou a perder causa por il y causa avait disso, des sacrificateurs de Sadok là-bas. havia os sacrifícios. Abiatar était là. Abiatar lá estava. Le sacerdoce était pour O lui. sacerdócio era para Mais ele. Dieu va dire à David, Mas Deus disse a Davi, toi-même va você à l'air procura, de Ravda, vai, pega, élève d'autel, levanta sua sacrifie altar pour lui. e sacrifica por Il mim. n'était pas un lévite. Mas Davi Ele não é foi um sacrificador. levita, nem sequer um Il a élevé sacerdote. l'autel. Ele exaltou o Il a altar. sacrifié. Ele Dieu a sacrificou. agréé son offrande. Deus agradou a sua Mais à oferta. Saoul, Mas ao Saul, il avait rejeté. Deus rejeitou.
Il est souverain dans la loi. Deus é soberano na lei. La loi n'est pas condamnée Dieu, A lei não pode condenar Deus, mais la loi dépend de Dieu. mas a lei depende de Deus. Est-ce que vous êtes là? Será que estão ali? Mais Dieu Mas Deus dépend de ses promesses. depende de suas promessas. Les promesses As promessas condamnent Dieu. condenam Deus. À cette conférence, Nesta conferência, je ne parle pas à une race sans promesse. eu não falo de uma raça sem Mais promessa. je parle à la race des promesses de Dieu. Eu falo da raça da promessa de Deus. Il y a des promesses de Dieu sur toi. Você tem promessas de Deus sobre ti. Et pour les promesses, E pelas promessas, la parole de Dieu a palavra de Deus est imitable. é imitável. Il ne change pas dans les promesses. Ele não muda não nas promessas. Parce qu'il sait s'il change, Porque ele sabe se eu mudar, tu vas lui trouver un menteur. tu vais lhe ver como mentiroso. Dans la promesse, il y a des choses. Na promessa temos duas coisas. La promesse qui est l'action du verbe promettre. A promessa que é ação do verbo Cela veut prometer. dire donner de l'espoir à une Quer personne. dizer, dar a esperança numa pessoa. La personne qu'on a donné A l'espoir pessoa que demos esperança. a l'attente de vivre l'accomplissement avec espérance. Esperando viver a realização com a esperança. Et une fois que tu ne le fais pas, E quando tu não realizas, celui qui a l'attente d'accomplissement avec espérance aquele que está à espera da realização vai te com a trouver esperança menteur. vai te encontrar, vai te Et achar o Dieu ne veut mentiroso. pas être menteur par E les hommes. Deus só quer ser chamado mentiroso. J'aimerais te dire, homme de Dieu, Eu vou lhe dizer, homem de Deus, même si tu as fait 30 ans dans le ministère, mesmo se tu fez 30 anos no ministério, tu n'as que 3 membres dans ton église, só tens 3 membros na sua ne igreja. regarde pas ce qui est dans tes yeux, Não olha o que está em mais questão, regarde aux promesses que Dieu t'a mas fait. olhe as promessas que Deus te Celui qui fez. t'a fait la promesse est Aquele fidèle. que tu fez promessa é fiel. Voilà pourquoi Psaume 105, A razão pela qual Salmos le 105, verset 8, ma Bible me no dit, versículo 8 a Bíblia me diz, l'Éternel o Senhor se rappelle de son alliance se lembrou da sua et aliança de ses promesses pour 1000 e générations. da sua promessa por 1000 gerações. Celui qui se rajeunit Aquele que se renovou comme l'aigle, como águia. même si le temps de la promesse a duré, Mesmo ter que o tempo da promessa l'Éternel durou, te fera toujours rajeunir o Senhor fará que tu pour se que tu puisses renovas vivre l'accomplissement de ce qu'il t'a para que tu dit. possa viver a realização das promessas que Que Ele te personne ne prometeu. puisse te tromper Que não pode te pour mentir abandonner la voie du ou Seigneur abandonar a et via do suivre la Senhor voie du diable. ou seguir a via do Reste diabo. dans la promesse. Permaneça na Dans la promessa. Na promesse, promessa, Dieu ne change pas. Deus não muda. Comme tu as la promesse, Como tu tem tu as promessa, condamné Dieu. tu condenou Quel Deus. que soit comment, Seja lá que for il va como, accomplir ce qu'il t'a dit. Deus vai realizar ou concretizar o que Ele te disse. Amém. Será que estão ali? En lisant Hébreux 10, Lendo Hebreu 10, 23. la Bible dit celui qui a fait la promesse est fidèle. A Bíblia diz aquele que fez a promessa é fiel. Lorsqu'il est fidèle, Quando é fiel, il y a la véracité d'accomplissement de ce qu'il a promis. há a velocidade da realização do que Ele prometeu. Ne t'agite pas. Não se agita. Au moins que tu ne puisses pas avoir la promesse. Talvez você não possa ter a Mais si réellement promessa. tu as la promesse, Mas se realmente tu tens a promessa, garde ta paix. guarda a sua paz. Il va l'accomplir. Ele vai concretizar. Abandonne pas. Não abandone. Ne va pas à l'église. Não vai. Ne va pas aussi le fidèle. Também não venda os fiéis. Celui qui t'a fait la promesse, Aquele que te fez a c'est promessa, qui va l'accomplir. ele sabe que vai Reste concretizar. Permaneça. Je saute rapidement pour couler le temps. Vou pular rapidamente para as contas. Le contenu dans ça. O contexto está no terceiro. Le serment, O sermão c'est un engagement é um engajamento directement de Dieu diretamente de Deus face à la promesse. diante da pessoa Il faut que
tu faz um voto. Parce que tout serment est caractérisé par une. Porque todo sermão é caracterizado por Mais uma. lorsque la personne fait le serment, Quando a pessoa faz um sermão, um il juramento, cite le nom de la personne qui est suprême. está a citar o nome da pessoa que é Cela veut suprema. dire qu'il fait entrer la divinité dans ce qu'il a promis. Quer dizer, ele faz entrar a divinidade no que ele prometeu. S'il n'accomplit pas, Se não concretiza, il aura affaire avec eux. ele vai ter coisa. Et lorsqu'il accomplit, Quando vai concretizar, il va se ele vai deixar. avec O voto que ele fez. Voilà pourquoi à Isaac, Genèse chapitre 26, verset Razão pela qual lendo Gênesis 26, versículo 1. Dieu qui va parler à Isaac. Deus que vai falar ao Isaac. Il dit à Isaac, Ele disse ao Isaac: je te donne ce pays, eu te dou este país, je te bénis, e eu te abençoarei, je te donne possession de ce territoire. e eu te dou a possessão deste território. Que moi, Que eu je fais ça fiz um sermão à ton père, ao seu pai. Abraão. à cet homme. Neste tempo aí, Abraham était déjà enterré. Abraão já foi Mais enterrado, le serment mas o sermão n'était pas enterré. não foi enterrado. Le serment était toujours là. O sermão estava sempre ali. Alors, bien-aimé, Bem amado, c'est ce que Hébreu 6 a dit. e o que Hebreus 6 disse, Face aux promesses et aux serments, diante de promessas e sermão, Dieu ne change pas. Deus não muda. S'il change, Se ele il mudar, sera un menteur. ele será um mentiroso. Alors, il ne veut pas être un Mas menteur. ele não quis ser mentiroso. Deus não se arrepende. Pastor Jesus, abre esta conferência. Na conferência. Conseguiu, não? Oyebi kitoloba na likambo. Sabes que nós falamos Peut-être desse à contexte. mas não sabemos o contexto. Pourquoi Dieu ne se répand pas de son appel et de ses Por que Deus não se arrepende do seu chamado e do seu C'est ça plano? le grand problème. Isto é o grande problema. Il ne répand pas de son appel Ele não se arrepende do seu chamado par rapport consoante au sacerdoce royal. ao sacerdócio. Parce que dans le sacerdoce royal, Porque no sacerdócio il a royal, fait ça. ele fez o sermão. Et c'est dans le sacerdoce E no royal sacerdócio royal, qu'il a établi. que ele estabeleceu. L'établissement Mas no est estabelecimento caractérisé par rapport au serment qu'il a fait. é caracterizado consoante o sermão que Jesus En fez. introduisant Aaron, Dieu Introduzindo n'avait Arão, pas juré. Deus não jurou. Mais en introduisant Jésus, Mas a introdução de Jesus, Dieu a juré. Deus jurou. Et tout celui qui reçoit la E paix todos que estão no chamado par Jésus, por Jesus, le don o dom par Jésus, por Dieu Jesus, ne peut pas se repentir. Deus não pode se arrepender. S'il se répand, Se se c'est qu'il a arrepender, menti à quer Jésus. dizer, mentiu a Jesus. nakendaki mpona zolo eza Estão online, irmãos. est-ce que vous êtes là? Amém. La syllabie c'est ça. Tebokati nyonso na oloba eza syllabie. Pensa tudo, tá? Eza peut-être bonus. Ozwa yango la média. Vão encontrar. Est-ce que vous êtes là? Será que estão ali? Regarde. Olha no sermão. Regarde-le. Olha o teu sermão. Voilà pourquoi à Lisa Deutéronome chapitre 8, Razão pela qual, lendo Deuteronômio capítulo 8, le verset 7 à 8, no versículo 7 e 8, Moïse il rappelle aux enfants d'Israël. Moisés relembra ao filho de Il Israel. va leur faire connaître. Ele vai lhes fazer conhecer. Dieu ne vous donne pas cette terre Deus
Deus não vos dá esta terra Parce que vous êtes plus nombreux. porque vocês são D'ailleurs, numerosos. vous êtes le moins de tous les peuples. Até vocês são pequenos mais que Parce todos. que vous n'êtes pas spécial. Porque vocês não são especiais. Mais Dieu vous donne cette terre. Mas Deus vos dá esta Parce terra qu'il a fait serment à Abraham. porque ele fez sermão a Abraão. Donc, par le serment Pelo que sermão Dieu a fait à Jésus, que Deus fez a Jesus, toi, le ministre de la parole, tu vas bénéficier. você, ministro da palavra, vai beneficiar. Je te dis que tu vas bénéficier. Eu digo que tu vais Et beneficiar. cette année Mas este ano doit être une année de bénéfice pour toi. tem que ser um ano de Parce benefício para qu'il ti. y a un serment que Dieu a fait en Jésus. Porque tem um sermão que Deus colocou Si em à Jesus. Philippiens 2, Se Filipinas 10, 9 à 11, de o nome la Bible deles, me dit, a Bíblia diz, il a souverainement ele soberanamente élevé le nom de Jésus elevado o nome de Jesus au-dessus de tout nom. em cima de todos os Je nomes. sais, Eu sei, l'argent a dinheiro un nom. tem um nome, La parcelle o quintal a un nom. tem um nome, Le véhicule o a un veículo nom. também tem um La nome, renommée o a un renomeado nom. tem um nome, La grandeur a grandeza a un nom. tem um nome. Comme Dieu Como a Deus juré par Jésus. jurou por Il Jesus, a élevé Jésus. ele exaltou Son Jesus, nom o seu au-dessus nome de l'argent. acima de Laisse que dinheiro. cette année, Deixa que este que ano ton ministère soit élevé que en o seu finance. ministério seja levado em Que ton finanças, ministère soit élevé en o masse. seu ministério seja Que levado em ton massa, ministère soit élevé en que grandeur. seja À elevado la em grandeza, renommée. no Au renomeado, matériel. ao Je le material. déclare au nom de Jesus, tout ce que tu vas hériter. tudo que tu vais Ne herdar dépend pas de toi. não depende de Bon ti, Nzambe agira pas là. porque Deus não jurou aqui. Ndenge moko agiraki mpona Do bamoïse. mesmo jeito que não jurou para Moisés, Agiraka pa Abraham. tinha jurado em Bango Abraão. nde babénéficiaire. Eles é que Yo mpe beneficiaram. ane oyo. Tu também este Lokola ano, agira pa Yesu. já que Yo jurou, mpe bénéficier. também beneficia isso. Est-ce que vous êtes? Será que estão ali? Je file rapidement pour clôturer. Eu vou Président, rápido. tu as combien de minutes? Yazana. Ah, c'est bien, go. Yazana. Nayebisaki bino apôtre Eu havia abukelinga visto baproblème. que me procurou problemas. Apôtre abukelinga. Apóstolo me procurou problemas. Yango lelo ntango okende te Por isso, hoje, quando você irá pregar, keba na mateya. cuidado com as suas pregações. Talisa bato ke Nzambe achangeaka par rapport à souveraineté. Mostra a pessoas que Deus muda Na com biloko sua mibale moya achange Mas as te. duas coisas que não pode Eza mudar bilaka, é promessas ezali mpe e serment. o sermão. Po wana soki achange bozwi moto lokumu. Lá, se ele mudar, quer dizer, você vai lhe achar como mentiroso. Moya achange. Não tem como mudar isso. Le deuxième grand point, O segundo grande ponto, le méthode. os métodos dos homens. Oyebi bino bwana raison. Sabe que vocês são perigosos, né? Église lelo kongo tambola na baméthode. Igreja hoje está a caminhar com métodos. Bapaster visionnaire bakoya koinvite bato mpona méthode. Pastores visionários estão a convidar pessoas pelos métodos. Mbongo agaranti église ezosila. Dinheiro de renda da igreja está a acabar. Ifo naluka grand méthodiste. Tenho que procurar um método. Popa na ye rataka te. Porque nele não falha. Soki ayayebi ndenge kofiba église ombo. Se ele vir, ele sabe como chupar bem dinheiro da Bagrand igreja. méthodiste andi bapaster. Os grandes metodistas são pastores. Olingi obala mbongo kobala mwasi eza te méthode. Você que é casado não tem dinheiro para casar, método. ozoprépare thème Estás a preparar tema mpona intérêt pelo ya pensée interesse na yo. do seu pensar. Méthode. Método. Thème oso te en église. Esse tema, se você pegar na Mbongo igreja, ekota te. dinheiro não vai entrar. Oya na balèvement ya sanctification. Só vir com a levantamento. Arrière, ah, sim. Aqui também nada. Il faut ministre bango balie. Aqui tem que poder sair Forme bademo. uma forma de tempo. Na suka il faut kopesa badirective ya Tem que mbongo dar basema. diretivo de dinheiro desse método. Église ezotambwisa na molimo santo te me na méthode. A igreja não está a ser conduzida com o Espírito Santo, mas com método. Preuve ano omona mpe
président Diego na kuwa na ye. Prova é que o presidente Pour Diego Mussou préparer conférence. para preparar este Méthode. método. Nani na kotia pa beta appel de fort. Quem vou colocar para fazer este Méthode. método? Est-ce que vous êtes là? Possible limbisa kingaiti. Já me perdoaram. Méthode. Est-ce que toza wana? Será que estamos aí? Donc église est combien de méthodistes? Igreja tornou dos Bolongola metodistas. ba dénomination botia. Tiram denominações de Bolanda colocar. ba église méthodique. Seguem igrejas metodistas. Oui. Igreja de método. Méthodiste. Est-ce que vous êtes là? Será que estão ali? Si vous avez préparé ce séminaire, vous avez raisonné la benne dans la Como está preparado? Quem que puxa bem? méthode. Método. Limbisanga, Diga para mim, bo limbisanga déjà. porque já me perdoaram. Pesanga occasion. Me dá a ocasião de falar. Je me demande, Eu me pergunto, c'est Jésus-Christ qui est la tête de l'Église é Jesus Cristo que é a cabeça da ou igreja bien c'est les méthodes qui sont les têtes de l'Église? ou métodos que são cabeça da igreja? Les hommes de Dieu n'ont pris le temps d'écouter le Saint-Esprit. Homens de Deus não têm o tempo de ouvir o Espírito Ils Santo, commencent à s'habituer avec les méthodes. mas começam a se habituar com os métodos. Lokola Como prophétesse Viviane akotaki na convention nasalaki appel de fond nasemaki parce profetesa Viviana entrou nga na mpe nazosala convention conferência, nabenga ye eu babeta também vou lhe chamar para me puxar. eye mpe ndenge azwana oyebisa yo Ela pourcentage também na como eza sabe, combien. vai dizer minha percentagem Método. é quanto é método. Donc tokomi komona église nazobana biso E começamos a ver a igreja aos nossos tempos. tozosala makambo non selon directive nzambe Estamos a fazer coisas não segundo o diretivo de Deus. tozosala makambo mpona baposa nzoto na biso. Estamos a fazer coisas segundo as nossas vontades. Galates 5:6 Gálatas 5:6. marcher selon l'esprit Anda segundo o afin Espírito. que vous n'accomplissez pas les désirs. Enfim, que vocês não realizam desejos da carne. 7. Car la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. Quando a carne tem desejo ao contrário do Espírito. C'est ça. E isso que Si tout ce qui nous a sali nous moko aya teka na bikumu. se Deus fez graça a um crente Oyebi velho, gaza la contrôler. você sabe que tem como Bandoto nyonso ekomi kaya. todos os sonhos são dirigidos Oyo a ele. nyonso ya mabe Todo de mal é na intérêt nango no seu interesse, mama il faut signer. mas tem que ser. Ndoto eza te ozofabrike ndoto. Não tem sonho, mas está a fabricar o sonho. Problema. Donc ndenge oza wapote obebiseli bapaster kopi Como estás aí, apóstolo? Estragaste. Biólogos, pastor. O biólogos biólogos surtout soki ozali awa oyaki na mwana yo principalmente se você ti ozotala ogwako lobi se estão olhando, tá aqui, po ti ozokeki so bandika mwana atalaki méthode método. méthode méthode ne tombera jamais dado alobi méthode ne tombera jamais est-ce que vous êtes là Será que estão ali? nakotuna bino na question Eu posso fazer uma questão. l'escroquerie pastorale eleki na niveau A enganância pastoral passou dos níveis. en réalité Na realidade, bato nyonso nzambe akia na mokili fuka bapamba
Todas só que Deus criou no mundo devem ser abençoadas. Bible elobi ye nga sala bendija. A Bíblia diz que O endija aza plus pauvre. é mais pobre. Ye pa asali pauvre. Deus também fez os pobres. Ye pa asali riche. Deus também fez. Donc bapete de fond te ya bato. Chamada do fundo que você Semence. semente Pese de pese. dá e será dado. Ye ba contexte. Saiba o contexto. Corneille. Corneiro, Acte chapitre 10. Arte capítulo 10. Apesa bamungu. Deu, Babuka mbongo. mas não, Abuka sali. mas ele recebeu salvação. Bom, Est-ce que vous êtes será que estão ali? moto akoki koseme eloko mpenza mota eloko azima. Uma pessoa pode ser isto, mas Deus sabe o que ele não tem e o que Deus vai. Abraham na Sara basema biloko yango. Abraão e Sara semaram comida, Babuka banyama te mas babuka não ndesa. colheram animais, mas colheram Isaac. Ti obendaka babulani wana sele kopamwa epi bakanda mpe tiki bapamwa tozaka ndenge otiki mpe tozofiba kaka ya moke atikali Até que você moto azalaki na kantine na etala monene Deixa eu ter a cantina ofibaka na ekitaka ekomi na likambo ozotika mpe mas tornou ozokandaka bancada, mas estás a seguir. Nós estamos na Bíblia. Nós estamos. Deixamos Vamos mudar isto. Isso porque para nós bomoni malheur ezoyeba nini vira a maldade que está via aqui. mpo yo Porque tu opesa não dá dinheiro. yango malheur ezoyeba E por isso a maldade está via. natuna question Eu que questiono. edibo O Edílio akufa pauvre não morreu pobre. locataire Também não arrendava. asomanga na nyasi Comprou até laços. Foi até na atikala kopesa bino eglize nunca ficou de dar dinheiro. akote eglize atya mokonzi Também entra na igreja e vai colocar o cara. ye wazongola E vive o dinheiro como? eza na bato mosusu nzambe akopermetre malheur ekomela Tem pessoas que Deus vai permitir. ato oprie malheur wana ekochange Mesmo se você orar, a maldade vai mudar. ne crois pas que ta prière peut changer quelque chose Não pensa que a sua oração pode mudar alguma coisa. nakosoki Mas pode te chocar também mais. soki nakoti na ministère Se eu entrar no mistério de Dieu et de sa volonté de Deus e da sua vontade, bakotali soki prière echange vão te demonstrar lá que a oração não altera nada. okonkonte na oyo nzambe akomisa na kati ya Mas a oração vai concordar com o que Deus preparou nas paster nossas nini yango vidas. azali awa aleki yesu na kosala É que pastor que está aqui que passou Jesus po é ti orar. lelo asambela mpo na biso Ou aquele que intercede por role nós. Deus. azojue lero notre avocat auprès du père Ele será nosso advogado perto do Pai. sikoyo na gestemani mpenza atelema Agora em Getsemane mesmo levantou. abeta priere Ele pegou tata oração. soki eza possible longola kupo pembeni Pai, se isto é possível, Na yo. tira este caldo. na yesu Ei, nzambe você, akoyoka Jesus, liboso na é quem que tem mais nasuka wabi non selon ma volonté selon ta volonté Mas no fim disso, não é da minha vontade, mas segundo a priere tua. edenda to edenda te A oração bateu ou não bateu? donc soki osambeli mpo na moto amoni miracle okoba teke na somo na priere Se você orar para eza pessoa résultat ya benfica não é resultado Ei. do Benfica, não. eza résultat ya plan ya nzambe na kati ya via motu wana É resultado do plano de Deus na vida dessa pessoa. me tokoba kosambela kaka Mas vão mpo continuar a orar. toyebi baseka Porque nzambe não sabemos o segredo de Deus. do eza mateya mosusu toteya lelo so tozongi mpenza na bible omona eza vrai scroll Há pregações que estamos a pregar hoje.
Se nós voltar na Bíblia, veremos que somos um grande aldrabão. Preuve ne yo moko muto communiquer a prière. Prova é Prière você. au sala panzambe tilo ba résultat tilo hoje. A oração que você fez a Deus, o resultado é Pour volonté nzambe exacte ko jouer. porque a vontade de Deus não é que você possa receber. Est-ce que vous êtes? Será que estão Les méthodes des hommes. os métodos dos homens? Ésaïe 55, 8 à 9. Isaías 55, 8 a 9. L'Éternel dit, O Senhor disse: autant les cieux sont élevés au-dessus, o tempo que o céu foi elevado em cima da terra, autant mes voix sont élevées au-dessus. é também o tempo que meus ouvidos Les são pensées elevados em au-dessus de vos pensées. o meu pensar em cima de vossos pensamentos. En aucun jour, A nenhum dia l'homme aura la solution de sa vie par rapport à ses pensées. homem terá a solução estabelecida consoante os seus pensares. Les pensées de Dieu sont trop élevées O pensar ou o pensamento de Deus são et les voies de Dieu trop élevées e o caminho de Deus muito elevado, par rapport à nous. consoante nossos caminhos. Ne changeons pas les sacerdoces par rapport à nos méthodes, à notre méthode de faire. Não podemos mudar os sacerdotes consoante nossos métodos. Não mudar. Le méthode est liée au zèle. Métodos ligados ao zelo. Genèse chapitre 4, Gênesis capítulo 4, le verset 3 jusqu'au verset 9. versículo 3 até 12. Le tout premier O todo primeiro sacrificateur humain, sacerdócio humano c'était Caïn. era Caim. Et comment il a commencé? E como é que ele começou? Par sa propre pensée. Pelo seu próprio pensar. Lui-même a pensé Ele próprio pensou de faire un service à son Dieu. de fazer um serviço a seu Deus. Il a pris le fruit de la terre. Ele pegou frutos da terra. Nenhuma parte na Bíblia vai que lá os homens por lá. Nenhuma parte na Bíblia dizendo que foi pegar o fruto podre. A sua acaba fruit de la terre. Pegou frutas da terra. Foi ofertar a Deus. Mais ce sacerdoce Mas este sacerdócio était lié au zèle personnel. foi ligado ao zelo pessoal. Mais cela n'était pas agréable. Mas isto não foi agradável. L'idée était bonne, A ideia foi tão boa, mais ce n'était pas la pensée de Dieu. mas não foi o pensar do Senhor. Il y a des choses que tu peux faire par les zèles. A coisa que tu podes fazer pelos zelos, Ces choses deviendront agréables essas coisas tornarão si agradáveis. cela concorde à la pensée du Créateur. Se isto concorda com o pensar do Criador. Et lorsque Abel vient faire, E quando Abel veio fazer, Abel a fait, Abel fez, non par la révélation, não pela revelação. mais rien que sa pensée était accordée avec la pensée de Dieu. Seu pensar foi acordado com o pensar de Deus. La première des choses, A primeira coisa, vous allez voir que l'offrande de Caïn n'était pas définie. vocês verão que a oferta do Caim não foi definida. Mais tandis que l'offrande d'Abel a été définie. Porque a oferta do Abel foi La definida. Bible dit les premiers de son troupeau. A Bíblia diz que o primeiro da sua C'était les Amen. prémices de son travail. era o primúcio do seu trabalho. Et Dieu avait un plan sur les prémices. E Deus tinha um plano sobre os primúcios. Le zèle a concordé au plan de Dieu. O zelo concordou com o plano de Deus. Et c'est ce qui a attiré l'attention de Dieu. Era o que puxou a intenção de Deus. Se for. Attention avec le zèle. Cuidado com Le os zèle zelos. peut être bien, Os zelos podem ser boas, mais cela peut t'amener à la distraction mas isto pode te levar na et distração à une destruction aussi totale. e também a uma destruição total. À ce temps-là, c'était normal.
Neste tempo foi a minha glória. Parce qu'il n'y avait pas un ordre sur le sacerdoce. Porque não havia nenhuma ordem sobre o Hoje sacerdócio. Mas hoje Il y a un ordre établi. temos uma ordem estabelecida. Le sacerdoce des hommes. O sacerdócio dos homens. C'est un service sacré sur les idées des hommes. É um serviço concentrado sobre as ideias dos homens. Et ce sont des choses que nous devons faire beaucoup d'attention dans notre vie. São coisas que devemos fazer muita atenção nas nossas vidas. Je touche un domaine Eu vou tocar um dado lié au zèle. ligado ao zelo. Exode 32. Êxodo 32. Le premier verset jusqu'au verset 11. Primeiro versículo até o versículo 11. La Bible montre les zèles A Bíblia demonstra que o zelo que les enfants d'Israël avaient pour leur Dieu. que o povo de Israel havia para o seu Deus. Moïse est allé à la montagne. Moisés foi à montanha. Il a fait longtemps là-bas. Demorou bastante ali. Et les peuples ont eu les ailes de Dieu. O povo tiveram o zelo de Deus. Alors la personne qui devait leur orienter vers Dieu, c'était Moïse. A pessoa que deveria lhes orientar a Deus é Moisés. Mais chose drôle, Mas coisa hidráulica. Moïse traînait là-bas. Moisés demorava Le lá. peuple est allé voir Aaron. O povo foi procurar o Arão. Nous ne savons qui Moïse est devenu. Nós não sabemos o que Moisés tornou. Fais-nous un Dieu. Façamos um Deus. C'était les ailes de servir Dieu. Era um zelo de servir Deus. Mais les ailes liées à la mauvaise pensée des hommes. Mas o zelo ligado no mau pensar dos Et homens. Aaron aussi s'apporta Arão também se deixou levar par le désir du peuple. pelo desejo do povo. Il a fabriqué le veau d'or. Ele fabricou o veau do C'est ce ouro. qui a attiré le malheur dans le cas du peuple. E o que chamou a maldade no campo de Israel. Homme de Dieu, attention aux ailes des gens que tu diriges. Homem de Deus, atenção nos tipos de pessoa que Ils tu peuvent dirige. avoir le zèle de servir Dieu, Eles podem ter zelos de servir mais Deus, peuvent mal te orienter. mas podem mal te orientar. Attention aux hommes à qui tu côtoies. Atenção aos homens o que te Ils rodeiam. peuvent avoir les ailes du temple, Podem ter zelos do mais templo, vont mal te orienter. mas vão te orientar na maldade. Onyo ezalaka boporti. Ou tudo são oportunidades. Soki akwei na merwa, Se caís com aquela senhora, asombi olupango interana. vá te comprar quintal. Ya Interessa de quem? Kwea Deus. na. Caia. Oza na bolingo, oza na église ya lupango yo. Você tem o amor de ter o quintal da Mais igreja. ailes osalemi. Mas o caminho que você Esalaki nzambe utilizou abwaka yo. fez com que Deus te rejeite. Attention aux ailes. Atenção aos zelos. Kosepela na témoignage ya mutu oyo apambwami na sali sumiti. Não se alegra no testemunho da pessoa que se abençoou por debaixo do pecado. Omoni oyo eza matériel. Você viu o que é material. Oyebi te soki azogarde communion na nzambe. Mas você não sabe se está a guardar a comunhão Or com la Deus. chose la plus importante, A coisa mais na importante parte la communion na nga na nzambe. tem a ver é guardar a minha comunhão com Deus. namoni église ya monene paul atikala kotonga te na bible. Não vi a igreja grande que Paulo construiu na Mais Bíblia. renommé ya paul ti lelo ekontina. Mas o nome de Paulo até hoje continua. Ce qui compte pour toi, c'est le travail. O que conta em ti é o trabalho. Ce n'est pas ce qui est matériel. Não é o que é material. okoza na église banda kweti kumi. Você pode ter igreja de canto até ata canto, motu moko abongola motema yamba yesu. mas uma pessoa que Intérêt nzambe ni na kati église. qual é o interesse de Deus naquela igreja? De préférence na considérer motu asamblaka na sanzeta manga. De preferência, eu considerar a pessoa que ora por baixo da Mais 10 árvore de personnes manga. baza wana bayamba yesu kwa mokonzi mobekisi. Mas 10 que estão lá Bateu receberam sacanagem. Jesus como Senhor Salvador. Que ozana Obedece kafuma na église mituke tonda. do que ter grande igreja com carros, Ata abongola motema mas zati. não tem ninguém que foi convertido ali.
Obanda lelo mutabangisa nti. A partir de hoje, que ninguém te faça tremer. Tamusozomona zakra par rapport à fula bato. Talvez você vê que ele é grande consoante a multidão de Na miso pessoas. nzambe ono zakra par rapport. Mas aos olhos de Deus, você é grande consoante ele. Opana ye ezaka bantaba. Para ele é só cabritos e cabritos e Opana yo cabritos. ozana ba meme. Mas você tem ovelhas. Ok. Banga mutu na ministère na ye par rapport ya bafui oazo. Tem uma pessoa no seu ministério consoante frutos que ela está apresentando. Yo ministère bafui abandini ba moderateur ba quartier. Você me fez sair fruto dos moderadores cacheiros. Yango nozobeta na ngato. É que estás a bater no peito. Bato abuka bato bambanga. Os que partem, quebram. Azoya église para osamba nzambe te mala samutu na lati super. E não só vir na igreja para orar, mas vestir. Yango nozobeta to l'église. É que estás a bater no peito dizendo que a igreja. Azoya passo pa motema pa nzambe te mala lakiselamba kwa A la. pessoa não está a vir para deitar o coração em Deus, mas está a vir mostrar a roupa que vestiu. Homenas na église bato baba pauvre me bayamba Yesu kola mo. Mas só ali tem a igreja de pessoas que são pobres, mas que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Attention aux zèles. Atenção aos zelos. Zèle ekotindika yo o embrasser nzambe na paya. O zelo vai te empurrar de você a abranger Deus e os vizinhos. Eloko etindaki bana Israel bazalaki na notion ya nzambe bapaya. O que fez com que o povo de Israel, porque eles tinham noção Nzambe de oyo amona na kazongenga. Deus que aparece brilhar. Yango esali ke basala nzambe be lelo abwaka nzela malamu balanda banzamba bapaya. É que fez com que muitos homens de Deus deixem o bom caminho para seguirem Parce qu'ils ont Deus besoin e de os choses qui sont outros. visibles. Porque essas que coisas que são visíveis. Le sous-petit point B, O sobe pequeno ponto B, les infiltrés dans le sacerdoce. os infiltrados no sacerdócio. D'abord, nous touchons d'abord les non-admis. Nous commençons d'abord avec les non-admis. Começamos agora os não admitidos. Il y a des personnes Tem pessoas qui sont dans le service, que estão no serviço, mais ils ne sont pas admis de Dieu. mas não são admitidos de Deus. Ils sont des admis des hommes, Eles são admitidos dos homens. mais ils ne savent pas le danger qui leur guette devant. E não sabem o perigo que os espera por frente. 2 Samuel 6, Segundo a carta de Samuel, capítulo 6, verset 1 à 11. no seu versículo 1 a 11. Lorsque David a décidé de prendre l'arche de l'Éternel, Quando David decidiu de pegar a arca do Senhor, ils se sont organisés eles foram organizados de mettre au service, de colocar no serviço non des Lévites, não os levitas, non des sacrificateurs, não os sacerdócios. mais il a sélectionné seulement la tribu de Juda. Ele selecionou simplesmente a tribo de Juda. Et ils se sont rendus pour prendre l'arche de l'Éternel. E eles vieram para pegar a arca do Senhor. Et il a pris les 2 fils de celui qui gardait l'arche pendant tout ce temps. Ele pegou 2 filhos daquele que guardavam a arca neste todo o tempo. Et parmi les 2, Uza était. E no meio dos 2, Uza lá estava. Ils ont conduit l'arche. Conduziram a arca, Mais ça pour autant se rendre compte, mas sem render a conta, Uza n'était pas admis au sacerdoce. Uza não foi admitido ao sacerdócio. Est-ce que vous êtes là? Será que estão ali? Merci, 10 minutes. Obrigado, 10 minutos. Ne regarde pas l'œuvre de Dieu par rapport au manquement que tu as aujourd'hui. Não olha a obra de Deus consoante a falta que tu tens hoje.
Parce que c'est lui qui a institué ce travail. Porque aquele que instituiu este trabalho N'a pas manqué des ouvriers pour son travail. nunca faltou os obradores para o seu trabalho. Ne fabrique pas les ouvriers pour l'œuvre de Dieu. Não fabrica os trabalhadores para a obra de Car Deus. lui-même a des vrais ouvriers. Porque ele próprio tem bons trabalhadores. Combien de leaders aujourd'hui? Quantos líderes hoje Il a commencé le ministère começaram o ministério avec le frère. com os irmãos? Ils se sont avoués dans l'œuvre. Eles entraram na obra. L'œuvre a grandi. A obra cresceu. 10 ans après, 10 anos depois, il se marie ele se casou avec la sœur qui était païenne, com a irmã que era pagã, mais devenue chrétienne. mas tornou cristã. Elle n'est pas admise dans le travail. Não foi admitida no trabalho, Mais comme ta pensée est mauvaise mas como o seu pensar é negativo, par rapport aux méthodes de ce temps, consoante o método deste tempo, tu fabriques ta femme de devenir pasteur. tu fabricas a sua mulher de tornar pastor. Parce que votre pensée Porque o seu est que pensa, si je ne suis pas là, e se eu não c'est lui estiver, qui va me que remplacer. vai me substituir. C'est toi qui es la tête de l'église, É você que é a cabeça ou da bien c'est igreja, Jésus qui est la tête de ou é l'église? Jesus que é a cabeça da igreja? Jésus sait, Jesus c'est lui qui sabe peut te remplacer. aquele que pode te substituir. Moïse Moisés était parti. foi, Aaron, o Arão, Dieu devait bien le garder. Deus tinha que lhe pegar e guardar. Gershom était en vie. As pessoas estavam em vida, Mais l'héritage mas a n'était herança pas le gars Gershom. não era para dar de Dieu Gerson. a décidé de prendre Josué. Deus decidiu de pegar Donner les Josué, Josué les espaces. dar Josué os espaços. Toi-même, tu es conscient Tu próprio estás consciente que ton fils n'est pas même né de nouveau. que teus filhos não é nascido de novo, Mais tu lui fabriques par force. mas estás a o fabricar pela Tu força. l'envoies de faire la Já théologie. lhe mandei fazer a Tu teologia. crois que la théologie peut faire un ministre de la parole? Você pensa que a teologia pode fazer La um ministro da théologie palavra? ne peut jamais faire le ministre de la A parole. teologia não pode fazer C'est nunca le ministro da Seigneur palavra. qui fait le ministre. É o Senhor que faz os ministros. Vous attirez la mort si tôt. Vocês puxam a morte tão cedo. Quelqu'un me dira, Alguém vai me dizer, mais avec Aaron, mas avec Aaron, je me moque de toi. eu vou rir de ti. Aaron Arão faisait partie fazia parte des deux types de sacerdoce. de dois tipos de sacerdócio. Premièrement, lévitique, Primeiramente, Levítico, ce qui caractérisait toute une tribu. os que caracterizavam todos. Deuxièmement, aaronique, Segundamente, ce qui Arônico, caractérisait lui et sa ligne. o que caracterizia ele e a sua linhagem, a sua Mais la família. Bible dit, Mas a Bíblia le diz, sacerdoce est changé. o sacerdócio mudou. Il a fallu que l'ordre aussi soit changé. Era preciso que a ordem também Et mudasse. lorsque l'ordre est changé, Quando a ordem mudou, le Seigneur a aboli ce qui était l'ordre aaronique. o Senhor aboliu o que era a ordem arônico. Mais comment voulez-vous exercer dans le sacerdoce royal Como é que vocês querem exercer no sacerdócio avec royal? l'ordre du sacerdoce aaronique? No mesmo tempo, na ordem de sacerdócio arônico. Les méthodistes Os que metodistas vous êtes. que nós somos, Usa, e usa, à ça qui m'avait plu. não fez mal nenhum. À Taliba Ange va pencher. Olhou a arca estava Et père que ne va pencher mouvement ne quoi ça a. e fique lá quando Aïe à zone o movimento você se fazer Zamba cadear. Betty. E Deus Parce que bateu, Azaki non admis. porque não foi admitido. Au bon misabasi na dona bana bila avant. Vocês vão fazer matar vossos filhos, vossas mulheres cedo, Parce que bazaba non admis. porque são não admitidos. Ce sont des chiffres. São coisas a evitar. Les infiltrés rapidement je passe. Os infiltrados rapidamente vão passar. Il y a ceux-là qui sont infiltrés Há os que são infiltrados dans le sacerdoce. no sacerdócio À cause de son courage, por causa da sua son coragem, dévouement. o seu Oh, desenvolvimento. mais il faut qu'on m'a pasteur. Mas eu vou, pastor. Courage O d'évangélisation. coragem de Oh, il faut evangelização, qu'on m'évangélise. esse tem que ser Là, evangelista. il y a des choses que mon toit, ça, évangelise, à un ministère évangélique. Quem te disse que evangeliza tem ministério evangélico? Tu peux être gagnant dans ça pour avoir le ministère. Tu
podes ter um ganhador de alma sem ter um Tu ministério. peux avoir le don de gouverner sans pourtant devenir pasteur. Tem que ter o dom de governar sem por ter de devenir um pastor. Les autres sont consaminés à ma don. Não estamos a se mentir muito nos dons. Mais tu tenir compte du ministère. Não estamos a tomar conta do ministério. Les infiltrés, si vous êtes ici, pardonnez-moi, mais je vous dis que la vérité. Os infiltrados que estão aqui, perdoem-me, vou dizer simplesmente a verdade. Sortez dans le ministère. Saiam do ministério. Boko kota shikwanza na kikolo. Vão entrar nos Kwanza e Kikolo. Bako peso c'est la binoko. Lá os negócios são a vossa Bozo na espera. boulangerie, bozo na Voltam na padaria fazer o pão. bozo na mécanique. Voltam na mecânica. Les infiltrés. Os infiltrados. Voilà pourquoi lisant ma Bible. A razão pela qual lendo a Bíblia. Acte chapitre 19. Atos capítulo 19. À partir du verset 1 même jusqu'au verset A 17. partir do versículo 1 até a 17. Même à 21. Mesmo até La 21. Bible parle le miracle qui se faisait par la main de Paul. A Bíblia se fala dos milagres que se faziam nas mãos do Paulo. De telle sorte que les gens prenaient des linges et que cela touchait le corps de Paul. Ils appliquaient ça sur les malades qui s'étaient guéris. De tal maneira que pessoas pegavam lenços, tocavam no corpo de Paulo, atingiam o doente. Mais dommage, Mas, enfim, il y avait un principal sacrificateur havia principado sacerdócio qui s'appelait Séva. que chamava Il de avait les Cefa. 7 fils. Ele tinha 7 C'est le filhos. père qui est le É sacrificateur. o pai que era o Ce n'est sacerdote. pas toi. Não, és tu. Et ses fils E seus ont filhos voulu infiltrer le sacerdoce. queriam infiltrar no sacerdócio. Un jour, Dia, ils ont vu un démoniaque. ele viu um demônio. Ils vont dire au démoniaque, Vão dizer no demônio, au nom de Jésus, em nome de que Jesus, prêche Paul, que Paulo prega. nous t'ordonnons, Nós ordenamos, sors de cet homme. sai deste corpo. Le démoniaque les O regarde. demônio olhou para ele. Il va leur dire, Disse-lhe, je connais Jésus. eu conheço Jesus. Je connais Paul. Eu conheço Mais Paulo. vous, Mas quem é vocês, que vous? são vocês? Abeta bango sérieusement. Bateu seriamente. Adepouya bango bilamba batikala bolo. E foi, ele Tous decompostou, les ele infiltrés ficou vont alguns. contar des châtiments. Todos os infiltrados vão contar com duas Frappe causas. bolanda yo. A surra vai Nzamba seguir kodepouye valeur na yo. e vão decompositar ou decompor Alors o seu avant valor. ils ont, avant il y a. Antes de vir, Zongela mapo banda osala. volta rápido e começa a falar. Tika sacerdoce na basaka. Deixa o sacerdócio. Et pour terminer, E para terminar, la cupidité a cupididade et le feutrage. e o fogo estrangeiro. Et belé toza, on va vrai cupide. Muitos estamos aqui, somos grandes pecadores Kola ou maintenant. cúpidos. Exode 18, Êxodo 18, le verset 20. no versículo 21. Jéthro dit à Moïse, Jetro disse a Moisés: choisissez-les escolha pessoas capables, capazes, craignants, crente a Deus, ennemis de la cupidité. inimigo da cupididade. Confiez-leur la responsabilité de nous. Confia a ele a De responsabilidade 500 de 100, e de 50 et de 10. e de 10. Dieu a défini Deus definiu la catégorie de personnes qui peuvent le servir. a categoria de pessoas que Doivent podem être des servir. personnes capables. São pessoas capazes. Nali até je vais servir Dieu. Comer como não vou servir Deus. Nalata até je vais servir Dieu. Vestir como não vou servir Deus. Eu não vou ser muito olho em dinheiro. Yo moko mitala ndenge ozala. Você proporciona como estás. Conférence nzamba bongisa ezala po otika kipidité ozalaka nango. Esta conferência Deus fez para você deixar a cupididade que você tem. Lokoso ya mbongo oli kotika te. O amor de dinheiro você não quer deixar. Chaque kit ozochanger méthode ya kobendela bato mbongo. Todo culto você está mudando método de puxar dinheiro nas pessoas. Bapaster bakomi na basystème. Pastor tornaram em sistema. Bayebi ke moto azalaka na mbongo. Sabe que esse tem dinheiro. Bayeba négocier na garde na. Vieram negociando com sua guarda. Kotisela biso mitiopo ya ntaba oyo. Faça-nos entrar esses que de cabrito. Kunda yango na lupango. Enterra no quintal. Pesa biso ka place. Dá só no lugar.
Tanto tokobenda mbongo. Quando vamos puxar dinheiro, Tokabula nayo. vamos se dividir contigo. Gardien pandui. O guarda também Atimoli. cavou, Akuni michopo. enterrou, Ayebisi pasteur. disse ao pastor, Ami bengi prophète. ele se chama profeta, Bayeba luki raconte. vieram procurar um encontro. Nzambe atindi ngai. Deus me enviou. Ndenge ozao. Como estás ali? Yesu ezoleka tozokufa. 12 dias vai passar, vais morrer. Basi babomi yo deja. Já o mataram. Michopo na yo. Ebele akopola. Já está podre. Bakunyango awa. Enterraram Nzambe aqui. azolakisa ngai. Deus está me mostrando. Robo dabaya sakaya. Rababababa, Nzambe carababa. azolakisa ngai. Deus está me mostrando. Ezao. Aqui, aqui, aqui. Timola, timola, timola. Cava, cava, cava. Muta timoli. Como cavar. Atala bwe. Olhando assim. Eh. E Nzambe alobi oyo. Deus disse: Este Ezosenga kaka mutuka. está pedindo Soki um carro. mutuka te deshi kozokufa. Se não for um carro mesmo, você. Papa atali michopo. Papa olhou assim. Atali vila. Olhou sua. Atali mutuka. Olhou o carro. Sua. Papa toma. Olha, Walt. La cupidité. Olha, Walt. Prophète moko. Profeta Akepa gouverneur. foi ao governador. Likola cupidité. Só por causa da Abi son cupidez. excellence. Disse Sua Excelência. Nzambe ayebisi ngai ndenge eza awa lelo titokomba 15 tozokufa. Deus me disse como estamos aqui hoje até chegar 15 horas, tu estás a morrer. Sikoyo baza herni 11. Estão aqui 11 horas. Nzambe alobi ozokufa. Deus disse que estás a morrer. Kata musa tokenda. Deixa o trabalho e faz em casa. O robo ya Sakaria yo babandi. Oh, roboyaka, yaba, yaba, ya. Gouverneur tokia komolenga. Governador transpirou. Toke começou- toke toke. Vamos, vamos, vamos. Bakomi na kata ndako. Chegaram em casa. Abi angube ezate nguba mobeso pela nguba mobeso. Pegaram o que? Nzambe oriente nga service ta nguba mobeso. Deus orientou o serviço com Jinguba crua. Bakemba batide somba nguba Foram, mobeso. procuraram Jinguba. Ei, Abi ozomona miracle. Pesa nguba. você teve milagre. Peda jogo. Soka na poche na sabi misaki. Afinal de Mumba contas, moko ezaka ba pigme. já colocou. Soko lonka moko. Se você começou 2 minutes ezebele fusa diari. 12 minutos depois, tem que fazer diarreia. Abetango a. Ele pegou ali. Bapese nguba. Deu um Jinguba. Azwa sangisa priya priya. Come. Nzambe abilia. Deus disse: come. Lia mbangu lia mbangu. Come rápido, come. Tango alie. Comeu. Abise robo ya Disse: Sakaria. yomo yoka yabaka. Nzambe ayebisi ngai. Deus falou. Poazo batiaki kati na O yo. veneno que Ezo colocou. na sikoyo. E está saindo Kende agora. mbangu na toilette. Vai rápido a cara de Kende mbangu. Vai rápido. Abi prophète. Profeta. nayoka eloko te Alobi alobi na bikende okobebisa awa eu disse que você vai se preparar. leta ozoziteka Como você hesitar? Roi. Uá. Oh, prophète, prophète, prophète. Abi nzambe abi fo 50 000 Deus disse que tem que ser $50 mil. sikoyo omoni liashi Você viu a reação? na miso ya mwasi Aos olhos do som, na bana aos filhos. bayaki soki ti tokoma ere kozokoma Antes de chegar 15, vais morrer. okanga motema Vais fechar o coração. na kipidité A cupidez. est-ce que vous êtes là Marquez la précaution. Atenção com a cupidez. 1 Samuel 8:3 Primeira carta de Samuel 8:3. les enfants de Samuel Os filhos de Samuel, se sont mal conduits eles se conduziram mal par des violences pelas violências et la cupidité. e pela cupidez. C'est ce qui poussait le peuple de demander un roi. É o que pediu ao povo de pedir Si um tu rei. es cupide, Se tu és les fidèles vont fuir l'église. os fiéis vão fugir. Nzambe igreja. olakela bango mabe. Deus não vai amaldiçoar. Oyo nde moto ofungoli porte. Você quem abriu a porta. Regardez les méthodes que nous avons. Olha métodos que nós estamos a Et levar. pour terminer, E para terminar, bien-aimé, bem amado, le feu o fogo estrangeiro. Lévitique 10 Levítico 10 et à 9. e 1 a 9. Les deux fils d'Aaron, Dois filhos de Arão, ils étaient déjà dans le sacerdoce. eles já estavam no sacerdócio. Nadab et Abihu, Nadab e Abiú ils ont connu la mort conheceram a morte et ils ont amené le feu étranger dans porque l'église. levaram fogo estrangeiro. Attention au feu étranger. Atenção no fogo estrangeiro.
Attention aux loges dans l'église. Atenção em lojas na igreja. Attention aux fétiches dans l'église. Atenção no feitiço na igreja. Attention aux cabalitifs dans l'église. Atenção no trabalho judaico na Dieu n'est igreja. pas dans les vêtements. Deus não está na roupa. Dieu, c'est l'esprit. Deus é o Espírito. Le talit ne fait pas quelque chose. Talita não faz. C'est le Saint-Esprit qui opère. É o Espírito Santo que opera. Le sacerdoce n'est pas limité à la tenue. O sacerdócio não é limitado. Le sacerdoce, c'est l'Esprit de Dieu alors. O sacerdócio é o Espírito de Deus em homem. Changez votre vie. Mudam nossas vidas. Quando vocês vão ler no Civil, vão ver que um só não é para fazer corrupção. Expliquei. Vocês viram um som. Jesus dizia: recebe um Espírito. Caiu, não caiu. Mas está lá. Onction, c'est l'action de l'homme. Unção é ação de ungir alguém. Nous sommes à Pacoli. Você que ungir. E aí vamos. Or, la Bible dit, A Bíblia diz, Luc 4, 18, Lucas 4, le 18, Esprit du Seigneur, o Espírito do Senhor está sobre car o último. Ele me ungiu. quand tu es ouvert, Se tu for tu as ungido, l'onction. e unção. Continue de camarade, porque Não importa pessoas. onction fait ça. A unção da paz. Résultat, onction fait ça. O resultado da On unção s'appuie à la dele. mouki à Zoki. A pessoa a cair Parce no que là, on joue chrétien. vai para On a peut pas d'onction. com o impacto da unção. Baya kokanga Yesu. Viram aprender Adoni Jesus. bango bolugana. Perguntaram lá para Adi Jésus. Senhor Jesus. Alisa bango besifi. Ele disse: não, você Bateka Jésus. vai só ler. Bakweni. Levo assim. Balamuki. Quando a verdade. Lemite me changer. Mas coração Bakanga Yesu bakina. prenderam Jesus e levaram. Ok. Donc, quoi ya mutu lobi te ka changer. Cair de pessoa não quer dizer, oh, mudou. Et Ai, pas ai, ai. donc c'est moi la changement. E parte da unção se vê na mudança. Não. Est-ce que vous me comprenez? Será que estão me entendendo? Les hommes c'est la vie. Estão me Là, je suis. Quando que procurando um problema, pastor. Là, je suis ça. Vou terminar aqui. Levamos Deus dos outros. Deux rois 23. Segunda carta dos Reis. Zamba telemela peuple pour ma promesse pour adorer le Dieu soleil. Deus levantou contra o povo La lune et les étoiles. La promesse pour adorer le Dieu. começaram a adorar o zodiaco. Lelo ozo sela nzambe. Hoje estás a servir. Bato bayebi koza serviteur de Dieu. Pessoas sabem que Mais Deus likolo é. ya méthode omemi nzambe bapaya na Mas kati. em cima de método levaste Deus visitando os outros. Eza na bato ebele lelo. A muita Ozomone gente. pasteur aza na fou. Você vê, pastor, tem Aza na multidão, mutuka. tem carro, Azoteya Yesu. está a pregar Jesus. Mais nzoka azalaka mwasi ya pasteur. Afinal, é mulher de outro pastor. Vous avez beaucoup de PD dans les églises. Nós temos muitos Les paninhos, pasteurs PD, les pasteurs deux fois, deux homossexuais. fois. Pastor, duas vezes. Soko oleki na mbetu te moye po oyebana. Se você não passar na cama, não tem como você ozoyoka mpe soni te naki mobali na ngai naza nango nandimaka kuma mwasa motu. não está a sentir vergonha com todo homem que eu sou passar a ser mulher de uma pessoa. Je parlais avec un homme de Dieu. Eu falava com um homem de Tout le Deus. monde a dit qu'on s'en la coule. J'étais Eu avec mon fils, le révérend pasteur David. estava com meu filho, o reverendo pastor Cet David. homme de Dieu nous relatait, me parlait des choses après. Este homem relatava as coisas. Como eu falei. Habita là bas tout est. Disse, olha, pessoa X, Kaye vous propose. venham para o postado. Que na kana bango na Andam aí com o olho no mar. mer. Adi suna ke retraite. Eu sei quando vai. Zoka na butu ba ke na mer bakoti na mar. Afinal, Mas eles viva vão a ao roupa pegam. 3 jours après. 3 dias vão. Vai ficar lá debaixo da água. Moko kutu te. Até X. bapesaki condition ifasalisa nzoto na ebele lhe deram condição, tem que reunir, tem que se relacionar com o morto. nadi otenga Quando estava aí. elelo bakomi koatrene bapaster E hoje estão a dirigir os pastores ozwa mbongo para ter dinheiro e para ter carro.
le feu étranger dans l'église. O fogo estrangeiro na igreja. Lelo, il y a des églises. Hoje há as igrejas Oye, kota déjà na kata kabati. que já entrou no cavalo judaico. Amos 5, 26. Amós 5:25. Nzamba alobi, où est votre Dieu? Deus disse: onde está Où est vosso votre Deus? roi? Onde está vosso Et rei? l'étoile que vous avez fabriquée pour votre A Dieu. estrela que vocês fabricaram por vosso Deus. J'aimerais te dire, Eu vou lhe dizer: si dans ton église, se na sua tu igreja as placé le drapeau israélien você colocou a bandeira de Israel pour que les gens puissent para que as pessoas voir possam Dieu à travers de ce ver drapeau, Deus nesta bandeira, tu es dans l'occultisme, ça se rendre compte. estás no ocultismo sem render Assim conta. na Seigneur nous pardon avant. Já pedi perdão antes. Le drapeau israélien A bandeira de Israel est composé de l'étoile de 6. é composto de estrela de 6. L'étoile de 6 est Baphomet. A estrela de 6 é Baphomet. Baphomet, c'est l'étoile représentative de la magie. Baphomet é a estrela representativa da magia. C'est ce que Dieu a condamné les enfants É d'Israël. o que Deus condenou no Au povo de livre Israel. d'Amos 5, verset 26. No livro do Amos, capítulo 5, Où est versículo 6. l'étoile de votre Dieu que vous avez fabriqué? Onde está a estrela de vosso Deus que Ce vocês que vous fabricaram? appelez l'étoile de David, O que vocês chamam de estrela de Davi ce n'est pas l'inspiration de Dieu. não é a Ce inspiração n'est de pas la Deus. direction de Dieu. Não é a direção de Mais c'est la Deus. fabrication de cabalitifs. É a fabricação de cavalo judaico. Et vous les placez dans l'église. E vocês estão o colocar na igreja. Est-ce que vous êtes Será que estão ali? Enfim, Apocalypse chapitre 22, Apocalipse capítulo 22, verset 18 à 19. versículo 18 a 19. Yesu alobi, Jesus disse: oyo nyonso todo aquele akobakisa quelque chose que vai acrescentar alguma na coisa livre ya prophétie oyo neste livro da profecia akozwa châtiment ya feu éternel. vai receber o chatice de fogo estrangeiro. Oyo nyonso akoyoka Todo aquele que vai oyo retirar ekomami na livre o que está, bakonyola mpe part vão lhe tirar a parte do reino. kozwa baméthode te Não pega métodos okotisa bango. para introduzir a igreja. soki obanda kosukola basi ya bato kata, Se você dava banho na mulher, soki ali obanda atrás, kotongola bato sala nini, se você kata. estava aí, deixa. soki okende kocrée baservice ya kolia bato mbongo osala nini. Se você criava serviço para comer pessoa dinheiro, Je dis toujours aux hommes de Dieu, eu digo sempre aos homens, nabandi koteya sango malamu depuis 1983. comecei a pregar boa nova desde 1983. Pendant 1983 ti lelo Desde 83 até hoje, nazoteya sango malamu, prego boa nova. nasengaka droit ofrande te, Não peço direito de oferta. nayaka koteya mpo na ofrande te. Eu não venho pregar pela oferta. Na politiki nanga mosala É na minha política de trabalho. naye na te na baluki na Eu ke. vim pregar, virei e fui. D'abord, ce que vous appelez offrande du prophète na Bible ezalaka te. O que você chama oferta de profeta na Bíblia não há. Il faut changer les choses. Devem mudar as coisas. Le prophète ne dépend pas de l'offrande. O profeta não depende da Le oferta. prophète est lié au droit. O profeta é direito. Ok. É ligado ao direito, ok. Offrande ezali offre bazosala na volonté ya moto. Oferta é uma Alors, coisa na dada. mati te na Bible nde eza bongo. Na Bíblia é Bible, prophète avivaka na droit na ye. a Bíblia C'est son profeta salaire. vive o seu direito, o seu salário. Eza offrande te. Não é oferta. Vous devez retourner dans la Bible. Você não vai meter no Taluki makambo eza apôtre ngai te. Pessoa que procurou problema é apóstolo nesse. Et puis na Bible, E na Bíblia, vous interprétez très mal Galates 6. você interpreta tão mal Gálatas 6. C'est lui à qui on enseigne Aquele que nos ensina la parole. a palavra, Akaba bozine na mutu que ansi. divida a sua Bible riqueza. eza clair. A Bíblia é C'est clara. lui à qui on enseigne. Aquele que está ensinando. L'enseignement, c'est didasque. Enseignement e didática. C'est la transmission d'une connaissance par des bases. Transmissão do conhecimento pelo base. Ce que yo prêché. Você vai se pregar. Alenga na ye. E eu vi Bible lobi a Galates Bíblia 6. diz Gálatas 6. So ya te yo sango Quem malamu. te pregar, Kada na bozina. separa. Ba lobi na prêché. E quem So ba não lobi na pregar enseigner. ou ensinar. Ah, Mutu aluki makambo. quem procurou problema. Asuki. Termina.
Rendez-vous à la prochaine. Enquanto ao Que le próximo. bon Dieu vous bénisse. Muito obrigado. Tobakisi maboko pona gloire à Jésus, bakisa maboko. To célébrer na maboko na biso. Amen.